Agora, Opa, tudo bem? Boa noite. eu estou falando aqui com o pessoal que já está acompanhando a gente, que é só um teste, mas acho que 5 minutos dá para começar, não dá? Dá pra gente bater no papo introduzindo aí. Tudo bem, meu Doutor amigo? Prazer te Rogério, falar. tudo certo, muito bom falar com você. Conhecer agora, pelo menos visualmente, né? Que a gente não se conhecia, só conhecia por telefone, por e-mail, né? Não conhecia, não conhece pessoalmente ainda, mas agora visualmente, pelo menos virtualmente, está conhecendo, né? Isso. E você, apesar disso, foi de grande valia. Você me conseguiu dicas boas ao tempo das pesquisas que eu fazia para aquele livro. Você me ajudou bastante. Foi muito importante o teu apoiamento naquele momento. Te agradeço. E vou te fazer de público daqui a pouco um agradecimento. Ah, eu que agradeço ter podido ajudar. Rogério, se apresente aí um pouquinho rapidinho aí, o pessoal está chegando aí. Queria que o senhor está chegando aqui, a gente fez um contato super rápido aí, temos alguns amigos em comum, né? A gente combinou aqui um roteiro, hoje eu vou tentar seguir o roteiro, porque geralmente eu descumpro o meu roteiro, misturo, passo na frente, volto, mas hoje, por conta do tema ser muito abrangente e a gente ter pouco tempo, vou tentar seguir nosso roteiro aqui que a gente combinou, Tá né? bom, perfeito, perfeito. Vou tentar seguir o meu também. Ó, a gente combinou de falar hoje sobre a PL 2633 de 2020, que trata da proposta de regulação fundiária que o governo apresentou através da MP 910 e a Câmara agora colocou uma proposta de projeto de lei, né? É um tema Sim. bem complexo, né? Tem muita gente tratando do assunto, um assunto quente aí na sociedade, vários segmentos da sociedade tratando. E a sua vinda aqui é por conta da sua experiência, né? Todo esse seu conhecimento adquirido ao longo desse tempo aí e compartilhar um pouco com a gente, né? Ver como é que é a sua visão, a questão da aplicação de uma possível aprovação, uma conversão em lei desse projeto, como é que isso vai se dar, se ela tem sustentação legal e principalmente prática, né? Sua execução. Eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa no seu currículo, né? E assim como eu falei com a doutora Georgia na live passada, se a gente for falar o currículo de vocês, é a live toda só do currículo, né? Mas eu queria destacar aqui algumas coisas que eu achei interessantes para o contexto do tema de hoje, né? Então, você é Só antes de advogado. conceder uma parte, que se eu for citar o teu currículo também, nós vamos usar 2 episódios de live, tá bom? Eu agradeço. Então, doutor Rogério, sou advogado desde 91, formado pela Universidade Fluminense, aí do Rio, né? Tenho destaque aí na área civil, contrato, direito empresarial, de terras, questões fundiárias, danos morais, inventários, administrativo e de tribunal bem longo, né? É defensor público, né, da classe especial do Rio de Janeiro, aí, junto ao STF e STJ em Brasília, membro da Academia Brasileira de Letras, desde 2019, membro da Academia Fluminense de Letras, isso é bem interessante também. Atuou na iniciativa privada, né, em grandes empresas aqui, destaca aqui a Souza Cruz, Caixa Econômica, algumas causas particulares também. Atuou pela OAB do Rio, pelo Conselho Superior da DPGE, Procuradoria-Geral do Estado do Rio, outros órgãos também. Atuou na Comissão Executiva da Conferência Estadual das Cidades, Conselho Estadual de Trânsito, atuou na Reforma Judiciária na PEC 45 e membro da DPGE do Rio. Né? Conferencista, palestrante, escritor, autor de livros. Os livros, eu tenho pelo menos, tenho 2, né? O Grilos e Gafanhotos, Poder Grilagem, Grilagem de Terras de Soberania e o Diamante no Sertão Garimpeiro. Esse lado escritor aí ele aflora bastante, né? Isso hoje é um prazer grande, né? Sabe o que acontece? Vou te explicar. Quando a gente fica envolvido nessa questão temática jurídica só, sabe, Miguel? A gente fica muito fechado, muito restrito ao universo do trabalho. Como você, Miguel, dentro da tua área, também fica muito restrito. E essa questão de escrever, eu sempre fiz artigos jurídicos, né? Sempre publiquei em revistas jurídicas. Sempre procurei colaborar, sabe, Miguel, com um pouquinho que a gente acha que pode emprestar de colaboração.
Participei de muitos conselhos, me movimentei muito ao longo da vida profissional. E sempre me interessei por um tema ligado a patrimônio público, relativo ao que a gente chama de grilagem no gênero, no macrogênero. Eu tive uma aula de Direito Agrário na Universidade Federal Fluminense, já no último ano, e foi surpreendente o que eu vi ali. A mim, de cidade de beira de praia, nasci em beira de praia, me surpreendeu muito o que eu vi e passei a me dedicar muito em pesquisas e em estudos sobre o tema. Viajei muito pelo Brasil, do sul ao norte do Brasil, mais focando no centro-oeste. Você me ajudou muito nas pesquisas, há uns 5 anos atrás, quando nós trocamos ideias, eu pedi algum material, algumas dicas, você foi de uma gentileza, de uma finesse absurda, me dando dicas, confirmatórias ou não, daquilo que eu ponderava, e eu quero te agradecer de público por isso. Foram mais de 20 anos, mas é justo, é assim que se faz, né? Tem mais de 20 anos de pesquisa, mas não era pesquisa, Miguel, para publicar, não era pesquisa para escrever, era pesquisa para aprender. E depois de muitos anos eu percebi que, tendo aquele material todo, são 2 armários de ferro, cada um com 4 gavetas cheios de papel, e aí tem material de bibliotecas públicas, cópias de processo, cópias de material cartorário, cópia de CPI, da energia nuclear, da venda de terras a estrangeiros no Congresso Nacional, muito material. Eu resolvi consolidar um pouco desse material e escrever. E gerou esse livro chamado Grilagem das Terras e da Soberania, que você tem. São 412 folhas, procurando demonstrar o quão gravosa é a grilagem de terras para o país. É terra pública, é de terra pública que se fala, e o destino das terras públicas, patrimônio do povo brasileiro, cabe ao povo, através dos seus governos, decidir. A usurpação de terra pública, pelo que nós chamamos de grileiro, é um absurdo. Depois desse livro, fizemos mais 2. Um outro chamado Grilos e Gafanhotos, e aí o Grilos para as apropriações menores, os gafanhotos para os grandes, porque existem grilagens aí com 100, 200, 1000 hectares, isso não é grilo de jeito nenhum, isso é um grande gafanhoto, né? E fizemos agora recentemente aí na tua terra, na Chapada Diamantina, coração do estado da Bahia, uma região que eu conheço desde 93, eu me aventurei por um romance há poucos anos, publicado no ano passado, 2019, chamado Diamante no Sertão Garimpeiro. Tem um corte muito interessante, porque a pujança da riqueza do diamante naquela região, da Chapada Diamantina, ela termina aquela riqueza toda, aquela pujança, aquela produção absurdamente elevada, quando termina a monarquia. Pronto. O tempo do romance está pronto. Termina a monarquia, termina a riqueza, começa a república com seus problemas, um deles a pobreza local. E os personagens são fictícios, há uma fidelidade muito grande aos fatos históricos e à geografia, me deu um pouquinho de trabalho para pesquisar e foi um prazer absurdo descobrir coisas e contar com a colaboração de tanta gente da região que me ajudou também. Então fica aqui um agradecimento público a todos. E eu lancei esse livro, curiosamente, no ano passado, no Rio de Janeiro, mas também o lancei em Lençóis e em Andaraí, 2 cidades da Chapada Diamantina, Bahia. Linda cidade. Meus abraços a todos os amigos de lá, o Emílio, a Dulce e a todos tantos. Doutor Rogério, eu tenho lido alguns artigos seus e vejo que na escrita também fica meio que dividido ali o advogado e o escritor em alguns trechos do artigo. Eu fico, que parece um livro, não sei se é um artigo jurídico. Eu percebi essa dualidade ali da pessoa, né, do profissional Rogério, né, do doutor Rogério lá, o advogado no meio lá. Mas é interessante porque tem uma nuance aqui que nos remete à reflexão durante a leitura, né? Então foi bem interessante essa passagem, né? essa transmissão da literatura para dentro de alguns artigos. Está bem sutil, mas eu pelo menos consegui perceber, ou é impressão minha. Então, recebo como grande elogio. Recebo como grande elogio e eu queria fazer uma pequena observação. Veja,
é muito difícil nós dividirmos a pessoa em duas ou três. Cada um de nós é um pouquinho de alguma coisa, né? E me parece que reunir um pouco dessas parcelas, né, desses pedaços de personalidade num só é muito interessante. Agora, talvez o que você chame, Miguel, de uma proximidade distintiva entre uma visão romanceada, romântica, e uma visão técnico-jurídica um pouco mais fria, encontre razão de ser numa outra coisa, na necessidade de fazer uma amarração histórica em tudo aquilo que nós fazemos, né? Então, eu sempre procurei, você acabou de revelar isso aí, e é comum o que nós temos tratado ao longo desse tempo de contato que nós temos desses anos, a necessidade de fazermos amarrações históricas. E esse tema de hoje é um daqueles que exige uma rigorosa amarração histórica para que nós entendamos do que estamos tratando. Pois bem, e é fantástico porque facilita para quem não é do meio jurídico, a leitura fica mais leve, mais tranquila, mais fácil de entender. Doutor Rogério, vamos entrar no tema da nossa live aqui. Bom, a gente vai estar falando hoje quem está chegando agora, a gente está falando da PL 2633 de 2020, né, que é uma proposta da Câmara dos Deputados agora para substituir a MP 910 de 2019, que caducou, perdeu a validade, e que tratava das ações vinculadas à regulação fundiária das terras da União, né? E com o surgimento dessa nova proposta, eu queria que o senhor desse uma contextualizada aí, geral, assim, para dar um panorama de quem não conhece ainda o texto do projeto de lei ou dessas propostas da regulação fundiária. Lembrando, né, que as discussões acaloradas na sociedade está muito em função da Amazônia Legal, mas a proposta ela extrapola a Amazônia Legal, ela vale para o Brasil todo. Então, todo aquele trecho de fronteira nosso, do sul, ali do centro-oeste, também está incluído nesse bojo também. Então, né, queria que a gente abrisse esse espectro para o Brasil como um todo. Ok. Bom, em primeiro lugar, a mensagem, né, o contido na justificativa, na mensagem da justificativa deste projeto de lei, chamado de Projeto de Lei da Grilagem, de dobramento da 910, ele surge num momento ímpar da história nacional. Nós estamos sob regência de um artigo da Resolução 14 de 2020 da Câmara dos Deputados, que estabelece que neste momento da pandemia, do chamado coronavírus, Covid-19, deva-se tratar, na ambiência do Congresso, preferencialmente, diz o parágrafo 2º do artigo 4º, preferencialmente de matérias relacionadas à emergência de saúde pública, referente ao coronavírus Covid-19. Então, veja, preferencialmente não é exclusivamente. Correto. Isso é importante que consideremos. Mas nós temos 2 projetos de lei muito importantes hoje tramitando. E acelerados, com intenção de aceleramento maior ainda. Que são o projeto de lei 2633, esse do qual nós vamos abordar com mais profundidade e do qual nós vamos extrair alguns elementos para isso, e o 2963, que trata da modificação pretendida na legislação hoje vigente e desde 1971 para a venda de terras a estrangeiros, ou, em outras palavras, para permitir a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. São 2 matérias, aparentemente independentes, mas são interdependentes, porque se nós não temos uma segurança maior no controle das terras públicas, como teremos para permitir a venda e a aquisição por estrangeiros sem limites de terra de tamanho, como consta no projeto 2963. Veja, quando nós falamos sem limites, e quando nós falamos na mudança desse estatuto, é preciso que nós conheçamos o que causou a Lei de 71 que vige até hoje sobre o tema. E para isso é importante que se conheça uma CPI,
a vida no Congresso Nacional em 1968, raiz da legislação de 71. E quando se discute hoje uma proposta modificadora para os assentamentos de 600 mil famílias, para a regularização fundiária de uma dimensão amazônica, mas que nós vamos ver que no projeto de lei extrapola a chamada Amazônia Legal, e ainda dispõe sobre terras estaduais e do Distrito Federal, embora na cabeça ela indique apenas regular terras da União. É importante que nós consideremos o alcance disso tudo e os reflexos. Em primeiro lugar, eu quero louvar a iniciativa do deputado, autor do projeto, porque toda a proposta, ela em si deve ter uma boa razão de ser, de buscar democraticamente o crescimento do senso crítico da população e permitir que nós possamos modificar. Nada é estável, e se for estável demais, cria limo. Isso está lá na origem dos versos do bluseiro, que deu origem ao nome da banda Rolling Stones. Mas veja, existem hoje documentos, como o parecer do Ministério Público Federal, com sua nota técnica, existem hoje uma nota também pública firmada por mais de 100 entidades representativas de segmentos outros e questionando criticamente isso que surge neste projeto de lei. Principalmente, acrescento eu, por estar sendo levado em ritmo do que popularmente se chama toque de caixa, no momento em que as sessões do Congresso não são presenciais, e só isso já modifica em muito o tamanho do debate. Existem situações muito delicadas. Na justificativa, por exemplo, desse projeto de lei, Miguel, consta um detalhe muito interessante. Ele é modificador da Lei 11.952, que já trata, desde 2009, da regularização fundiária em terras da União. Também é modificador da Lei 8.666, chamada Lei das Licitações. Também é modificador da Lei 6.015, de 1973, que rege os registros públicos. Mas, na justificativa, consta um trecho que eu vou me permitir ler. É pequeno, diz assim. Cerca de 78% das propriedades a serem regularizadas possuem até um MF, 89% até 2. MF é módulo fiscal. E o 96% até 6. Olha que interessante. Esse projeto de lei que tramita aceleradamente hoje, ele se propõe a modificar algo que tem lei vigendo há 10 anos, desde 2009, e que, segundo a própria justificativa do projeto de lei, indica que 78% das propriedades a serem regularizadas ainda carecem de regularização, portanto. 89% até 2 módulos, carecendo de regularização, e 96% até 6. Ora, o que nos leva a crer e pensar que, se conferisse efetividade e plena aplicação à lei vigente desde 2009, talvez esses números fossem menores e não precisássemos de uma outra norma modificadora. Essa é a primeira questão. Outra é a questão das tecnologias previstas na norma em elaboração. É respeitável, louvável que a norma pretendida valorize sobremaneira as tecnologias e a atuação dos organismos públicos em relação a isso. Todavia, consta da própria justificativa do projeto de lei, sabidamente que número reduzido de servidores, cerca de 30% do que originariamente atuava no INCRA. Ora, se eu tenho um órgão público com uma redução abrupta, onde diz a própria justificativa do projeto de lei, apenas 30% hoje atuam, eu tenho que ter tecnologia nova, tecnologia disponível para os órgãos, eu tenho que fugir daquilo que, outro dia nós comentamos, dos bugs relacionados às tecnologias, então tem que ter
treinamento, maquinário adequado, internet pegando em todos os lugares, porque se vai precisar ir a campo, é preciso que haja cobertura do sistema de internet. E a conclusão de que essas tecnologias seriam hábeis o suficiente para permitir, por exemplo, a introdução do que consta no parágrafo 17, que é o que eu queria destacar, eu vou acabar invertendo aqui a ordem natural dos fatores, mas os últimos serão os primeiros. Tá pior do que eu. O parágrafo 17, ele me assusta muito, porque ele modifica, é o artigo 4º, né? Ele modifica a Lei 6.015 e introduz um parágrafo 17. É o finalzinho da mensagem, diz assim: são dispensáveis as assinaturas dos confrontantes, bastando a apresentação de declaração do requerente interessado de que ele, requerente, respeitou os limites e as confrontações, quando se trata de imóveis com confrontantes. E aí ele diz, olha, os meus confrontantes não precisam assinar, eu declaro que está tudo bem, que eu não tenho sobreposição de área e coisas do tipo. Veja, essa declaração unipessoal do próprio interessado em que aquilo se regularize em seu próprio exclusivo benefício, me lembra um pouco daquelas declarações constantes na Lei 601 de 1850, a chamada Lei de Terras de 1850, do tempo de Dom Pedro II e que vige até hoje. Ali, quando o possuidor ia ao pároco, para o registro paroquial, ele declarava o tamanho da sua área e o pároco não podia se negar a anotar aquela orientação. Veja, nós sabemos que essa declaração ela tem que submeter como declaração livre de vontade, e um ato jurídico que ela vai expressar uma verdade daquele declarante. Mas nós sabemos que a grilagem, infelizmente, impera. E me parece seja de uma certa inocência considerarmos que essa declaração seria bastante para essa profusão de imóveis e tamanhos de imóveis. Uma outra curiosidade aqui é que, na cabeça, no caput, o projeto de lei fala em regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União. Todavia, modifica os parágrafos 3º e 4º do artigo 67 da 6.015 para tratar também de imóveis do Distrito Federal e dos estados. Uma outra coisa também curiosa é que ela fala os requisitos para a regularização fundiária de imóveis até 6 módulos fiscais. E diz que aqui, novamente, a averiguação basta para a averiguação por meio de declaração do ocupante, sujeita à responsabilidade penal, civil e administrativa. Tudo bem. É evidente que nenhuma declaração ou autodeclaração é imune às regras de controle do sistema. Se falsa ou equivocada ou defeituosa for a declaração, o declarante vai se sujeitar à responsabilidade penal, civil e administrativa. Mas por que nós não cuidamos, no momento da declaração ou da regularização, de termos mais controle, como controle prévio ou contemporâneo à prática do ato? Veja, nós estamos falando de patrimônio público. Por que nós vamos deixar para o momento posterior um eventual controle daquela declaração? Foi bom você falar. Me permita uma parte aqui, já que você tratou da dispensa das anuências. Hoje, no final do dia, eu tratei com um amigo que é registrador de imóveis aqui no interior da Bahia, e justamente para perguntar sobre qual é o posicionamento dos registradores com relação a essa questão com a queda da MP 910, né? E, incrivelmente, ele me posicionou que, mesmo ele sendo contrário, a maioria dos registradores se posicionaram favoráveis à manutenção da dispensa, haja vista esse procedimento está previsto no Código de Normas aqui do Tribunal Estadual.
mas só que o Código de Normas está balizado na MP 910 que caducou. Então, eu não vejo condição jurídica, né, para sustentar essa manutenção da dispensa, né? Então, é uma situação que eu vejo uma insegurança jurídica para os registradores e para os proprietários de imóveis rurais, né? Então, essa segurança que havia sido dispensada de forma abrupta, ela continua, mas agora sem sustentação legal nenhuma, né? É por puro entendimento. Pois é, o registro ele é um ato administrativo. É aquilo que Celso Antônio Bandeira de Mello chamava de regra de compatibilidade. Só se pode praticar esse ato no estrito cumprimento de regras legais previamente fixadas. Então, está correta a posição de que para a feitura do registro de qualquer um desses atos correspondentes à então vigente MP 910 e da pretendida norma modificadora agora para o projeto de lei, se dispensa as vistorias. Evidente, veja, se a norma assim o trata, quem vai aplicar a norma vai ter que atuar em conformidade com a norma. Celso Antônio Bandeira de Mello, regra de compatibilidade. Até aí, tudo bem, está correta a posição. O que nós estamos fazendo aqui é uma outra coisa. Nós não estamos discutindo neste momento, Miguel, uma regra pronta e a sua adequação ao sistema legal, constitucional, ou a sua correção através de questionamento por incompatibilidade ou inconstitucionalidade. Nós apenas estamos debatendo a proposta em curso. E segmentos da sociedade também se posicionam questionando. O próprio Ministério Público... direto aqui. Acontece. E o próprio Ministério Público Federal, através da Força Tarefa da Amazônia, também emitiu uma nota técnica no mesmo sentido, com pontuações. Veja, os nossos posicionamentos não são posicionamentos para se enterrar nenhum tipo de discussão, muito pelo contrário. Eu acho que é necessário que se faça um marco nesse país, fruto de uma ampla discussão entre todos os segmentos, envolva aí ambientalista, envolva os registradores, envolva os advogados, os julgadores, envolva todas as câmaras temáticas que nós possamos trazer para uma mesa de debate. O que eu tenho alguma resistência é em relação à pressa e a este momento específico, do jeito que a proposta está. Eu penso, eu mexo com um tema relacionado à grilagem de terras, a falsos documentos, a falsos registradores, há muito tempo através de estudos, e nós temos tratado disso. Então, me preocupa sobremaneira. Eu vi escrituras, por exemplo, Miguel, só para a gente ter ideia aqui do que a gente está falando, eu vi escrituras com data do século XIX, em que a terra era às margens da BR-020, que foi construída por Juscelino Kubitschek. Só com bola de cristal o sujeito poderia colocar isso no documento, falso, evidentemente. Eu vi documentos de inventários judiciais, julgados em 48 horas. E veja, de gente que nunca viveu e que, portanto, nunca teve terra, e que abriu registro. Tem uma sentença, está na internet, para quem quiser pesquisar, está no livro lá também, uma sentença de uma área monstruosa levada a registro. Sabe como se abriu a matrícula do registro de imóveis, Miguel? Através de apresentação de uma guia de ITR. A guia de ITR abriu uma matrícula de uma área imensa, já anulada por sentença federal. Então, veja, nós estamos falando de coisas de extrema criatividade. Hoje, enquanto nós estamos em nossas casas em isolamento social, consta por dados de jornal e internet que a grilagem continua correndo à solta nos estados amazônicos. Então, não adianta, governo atrás de governo, independentemente da gestão política, independentemente do viés colorido de político, de partido ou de ideologia, a grilagem ela tem a sua própria ideologia, que é produzir terra como particular, sendo que particular ela não é. E aí caímos naquilo que classicamente falamos, que é um viciado destaque da terra. Um detalhe importante, nós falamos aqui do parágrafo 17, introduzido na Lei 6.015, que é a última disposição do projeto de lei, mas a declaração novamente volta a ter força forte
no inciso 2 do artigo 13, quando fala assim, quando fala no cadastro ambiental rural e nas declarações do requerente do seu cônjuge. Olha, cadastro ambiental rural surgiu por um outro instituto de caráter ambiental e, portanto, com as finalidades próprias daquele estatuto. O cadastro ambiental rural não induz prova de propriedade ou de qualidade boa do uso da terra por si só. O propósito dele é outro. Nós publicamos até um artigo há pouco tempo, há 1 ou 2 anos atrás, comparando alguma similitude entre essas declarações do cadastro ambiental rural, de novo, com as declarações dos registros paroquiais, que também não induziam propriedade ou posse. Então, essa questão da legislação, quanto menos clara for a disposição legal, quanto mais passível de submetê-la a interpretações de qualquer viés, maior é a chance dela ser mal utilizada e nessa mal utilização nós, como brasileiros, sermos lesados através da perda da soberania sobre uma parcela do patrimônio público. Ô, doutor Rogério, mas tirando esse, vamos supor que não tivéssemos nesse momento de pandemia, de estado de emergência, estado de calamidade, que minimamente houvesse algum debate sobre o assunto, o texto que está hoje proposto, que está em discussão, ele pode ser considerado, como muitos intitulam, como uma MP da grilagem? Ela favorece, de fato, a grilagem? Você entende dessa forma? O texto que está colocado hoje? Houve um 3º Congresso Brasileiro de Direito Agrário no ano passado em São Paulo e proferimos palestra naquela ocasião sobre um tema afeto ao painel de regularização fundiária. E da tribuna eu provoquei assistência no sentido de que é necessário um marco temporal para que definamos a partir de quando nós vamos funcionar de uma forma e como é que nós vamos acobertar, proteger esses que estão produzindo, esses que estão atuando e produzindo riqueza, gerando empregos em terras ou em parcelas de terras públicas. É um paradoxo porque o artigo 169 do Código Civil diz que o ato nulo não convalesce. Nulo é, nulo sempre será, e ele não produz nenhum efeito jurídico. O artigo 102, ele fala dos atos anuláveis, da possibilidade de algum tipo de sanatória nesses atos, respeitado o direito de terceiro. Lá no artigo 1242, por exemplo, ele trata do uso capião tabular no parágrafo único, que diz que, cancelado o registro, poder-se-á, se ele vigiou por 5 anos, né, através da legitimação da tábula, daquele registro, outorgar uso capião. Então, o sistema jurídico, ele, ao mesmo tempo que declara a nulidade do ato e a impossibilidade de se o corrigir a qualquer momento, porque nulo é, e o juiz apenas declara a nulidade, ele não a constitui ou desconstitui. Por outro lado, nós tratamos de possibilidade da própria lei de correção em alguns casos, como nesse no tabular. Então, são institutos diferentes da regularização fundiária que nós abordamos nesse momento. Mas se nós temos uma universalidade de pessoas, de famílias de brasileiros, são milhares, carecendo de regularização, se nós temos a necessidade de um marco regulatório para as terras da Grande Amazônia, as terras do Mato Piba e regiões outras aí, se nós temos algum tipo de insegurança jurídica em relação a algum dos brasileiros, e são vários dos brasileiros que sofrem de insegurança jurídica nesse momento em relação a esse tema, é um tema quente, é o tema da hora, não porque seja um tema contemporâneo, mas é um tema fundamental para o futuro do país. É importante, então, que nós definamos um marco. Veja, não sei qual é o marco importante. Talvez o marco seja este, apontado na mensagem, ou aquele que estivesse apontado na medida provisória 910 já caducada. O que eu quero trazer aqui ao debate é a necessidade de se ampliar para todos os envolvidos, produtores rurais, investidores ou pretensos investidores, talvez pensando até na venda de terras a estrangeiros que
como nós falamos aqui na introdução, se discute outro projeto de lei, uma modificação da legislação para se ampliar essa aquisição por alienígenas, por estrangeiros. Se nós tratamos de riquezas nacionais, aí tem extração de madeira, tem a própria água. Como é que se vai pensar em se fazer a toque de caixa um debate de uma norma quando tem tanta gente com tantos posicionamentos diferentes? Então, eu só penso assim, esse marco temporal, seja ele qual for, ele tem que ser fruto de um debate amplo e muito rico. Talvez através da criação de uma Câmara temática para isso, com tantos membros, talvez através de um comitê que pudesse ser feito para isso, através da recepção por alguns dignatários, representantes de tantos e tantos ideais, para que se pudesse debater mais a miúde esses aspectos que nós estamos, alguns deles aqui debatendo e revelando, porque são muitos. Talvez se trazer o Ministério Público Federal, talvez se trazer a ANOREG ou algum representante do segmento dos notários e registradores para esse grande comitê, e aí sim se criar um pacto. E veja, fundamentalmente, se a norma é para tratar da grande Amazônia, da Amazônia Legal, se nós vamos resvalar através do Matopiba ou de outras áreas, é importante que segmentos locais também venham ao debate. No mínimo, porque a regra não é feita para hoje. A regra é feita para o Brasil de amanhã. Então nós precisamos saber qual é o Brasil do futuro. Você, Miguel, como eu, ouvimos desde criancinha que o Brasil é o país do futuro, mas sempre do futuro. Então, se nós criarmos um grande debate nesse momento, eu penso que nós possamos construir uma outra forma para que esse futuro se antecipe e ele já ocorra, pelo menos nas nossas vidas, em anos vindouros. Perfeito, perfeito. Um outro ponto que eu queria colocar aqui é sobre a questão tecnológica. O senhor já abordou aí inicialmente, mas no texto original, a linha de corte seriam os imóveis com até 15 módulos fiscais dispensados de vistoria em loco. Agora isso reduz para 6 módulos, mas o grande X da questão, a tecnologia pautada aí, que é o sensoramento remoto, o uso de imagens, tanto orbitais quanto fotogramétricas ou aéreas, como imagens aéreas, elas chegam de forma positiva. O senhor percebe isso como uma coisa positiva no processo de regularização fundiária? Eu acho que tecnologia sempre é positiva. Nós estamos aqui nesse momento fazendo essa live com cerca de 59 pessoas neste momento acompanhando, por causa da tecnologia. Por causa da tecnologia, a pandemia e o isolamento social não causaram transtornos maiores. Alguns segmentos, ainda que não com 100% da sua normalidade de funcionamento, mas estão conseguindo operar. Então, tecnologia é sempre bom. E o prestígio da tecnologia em qualquer norma significa que o parlamento está atento às modernidades e ao fomento das tecnologias para a melhora da vida das pessoas. Isso aí só tem coisas positivas. O que me incomoda um pouco é mais o caráter imperativo do uso da tecnologia em certos casos. Por exemplo, se é imperativo, e é porque os tempos verbais e a forma de utilização dos verbos no projeto de lei me fazem, salvo o melhor juízo, interpretar que é imperativo. Se é imperativo, não existe alternativa. A vistoria vai ter que ser feita de forma remota. Ora, será que sempre de forma remota nós teremos a segurança jurídica? Por exemplo, tem um dispositivo aqui, eu já manuseei o papel, perdi o ponto, mas diz que são famílias. Se os módulos são vizinhos de famílias, de membros da mesma família, fica dispensado. Aqui, achei. Para o limite de 6 módulos fiscais mencionados no caput, será considerada a soma de áreas contíguas cujos ocupantes sejam parentes em linha reta ou colateral até o 1º grau. E se não forem parentes pelo Código Civil?
E se forem sócios? Tem bastante sócio. Um laranjal Tem inteiro. bastante sócio. Pois é. Então, é preciso que nós tenhamos sensibilidade para isso. Outra coisa, já que nós estamos falando nisso, tem uma disposição aqui que fala da lei de licitações, no artigo 3º, diz assim: a lei 8666, lei das licitações, passa a vigorar com as seguintes alterações. Aí o artigo 17, parágrafo 2º, surge o inciso 2 assim: as cooperativas de agricultura familiar que tenham inscrição ativa no Cadastro Nacional de Agricultura Familiar. Bom, eu nem vou terminar de ler a disposição legal, porque assim, e é preciso que haja formalidade, é preciso que haja regra, né? Essa coisa do jeitinho brasileiro não funciona. Todavia, uma disposição dessa natureza me parece desconhecer uma quantidade enorme de atuações informais, porque nós temos informalidade em vários segmentos. Ora, isso exclui um monte de gente. Isso exclui um monte de gente. E aí, alguns poderão dizer, bom, mas se exclui um monte de gente, então nós temos situações dessas pessoas que não estão nos regramentos formais hábeis a obter a regularização fundiária. E aí, vamos fazer um ponto para debate também. É uma regra que eu vejo com pouca colocação de vigor para combater a grilagem, a atividade irregular, a irregular caracterização dos ocupantes hoje, como é que nós vamos funcionar para sancioná-los. Veja, nós temos regras vigendo há anos. Teremos mais uma regra. Regra e regra. Tem uma disposição numa das CPIs sobre grilagem no Congresso Nacional, e várias aconteceram, diz assim, olha, nós já sabemos como funciona. Já sabemos os modos, os procedimentos, as consequências, nós já sabemos. Precisa de efetividade. Aqui também. Nós já sabemos como funciona. Então, como é que nós vamos hoje retomar uma irregular, indevida, ilegal, injusta e, por vezes, violenta ocupação em terra indígena, ou em terra de fronteira, ou isso ou aquilo? Eu acho que não há riqueza de profusão nesse detalhamento, nessa regra. Porque se é uma regra que objetiva a regularização, ela tem que construir saídas, ideias, pensamentos críticos para melhorar a regularização, mas também para definir como é que nós vamos fazer a retomada das públicas terras quando ilegal ou ilegitimamente ocupadas. Essa é uma grande dificuldade. Pois é, mas dificuldades existem, veja. E não consta do texto, da proposta do projeto de lei. Pois é, esse é o ponto que eu destaquei agora. Ela foca uma coisa importante, fundamental, necessária, parabéns ao parlamento. Mas ela parece que não explora outras coisas. Por isso que lá no início nós debatemos, é preciso que se crie um mecanismo, não sei se ligado a que órgão, se dentro de um organismo já existente, ou se um órgão consulente, ou se... Enfim, mas que se crie um debate, não sei se uma audiência pública talvez fosse o caso de se fazer dentro do parlamento, para se ouvir alguns desses legitimados sem representantes de entidades que assinaram essa nota, para se ouvir o MPF, para se ouvir elementos outros, se construir um pacto nacional em relação a isso, é preciso que pare a insegurança jurídica. Perfeito, doutor Rogério. A nota técnica do MPF, ela cita uma questão relacionada ao valor das terras que vão ser regularizadas. Eu me incomodei um pouco com o posicionamento do MPF, porque a gente aqui está tratando de regularização fundiária e não de venda de terra. O governo não é imobiliária, né? Então, o que é que o senhor pensa, entende dessa forma? Porque o que eu entendo é que o Estado deve cobrar o preço da regularização e não da venda da terra, né? Afinal, é o interesse do Estado dar uma correta destinação àquela área para o cumprimento da função social e dignidade, uma ação social
econômica, produtiva e de preservação também. O seu entendimento vai no caminho do MPF ou diverge um pouco? Não, eu concordo com esse posicionamento aqui. Eu abri o parecer nessa parte, só para que o público aqui possa acompanhar. A falta de providências para a recuperação de mais de R$1 bilhão em áreas irregularmente ocupadas, e segue. Quando ele chama de grilagem eletrônica, do sistema de cadastro de gestão fundiária, né? E na linha B diz assim, a ausência de medidas para retomada e destinação de 887 mil hectares no valor de mais de 2,4 bilhões de reais referentes a áreas cujos processos foram indeferidos. E conclui, o fato de que 95% das áreas selecionadas como amostra não cumprem as cláusulas resolutivas, etc, etc. Olha, eu acho que são dados que são corrigidos para que nós tenhamos uma visão, uma fotografia desse cenário tão grave. E aquilo que nós debatemos aqui, por acaso, diz aqui a nota do MPF, como uma via de mão única o projeto. Funcionou para documentar posses que legitimariam a aquisição do direito de propriedade, mas não funcionou para retomar em favor da União as posses que não ensejariam a titulação em favor dos ocupantes ilegais. Então, eu acredito que a questão dos valores não sejam valores definidos. Realmente, o governo não é uma imobiliária, mas a terra devoluta, ela não pode ser adquirida por forma outra, segundo a legislação, senão por venda e alienação, né? Então, a precificação, ela é um requisito fundamental para que nós tenhamos a possibilidade de venda, embora não seja disso exatamente que disponha o projeto proposto. Ele fala de regularização, mas ele não vem fazer precificação assim. O que mais que nós podemos destacar aqui? Eu queria dar uma pausa agora para a gente responder algumas perguntas aqui do pessoal, mas antes eu queria já dar uns avisos aqui. O pessoal está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Ela fica disponível aqui no Instagram por 24 horas, mas eu vou disponibilizar ela no canal Análise Geo, no YouTube. A gente estreou essa semana, ontem, domingo, no YouTube, o canal. Então, esse vídeo aqui, faz uma pequena edição, coloca lá no YouTube. O pessoal que perdeu ou quiser assistir novamente, vai lá no YouTube e assiste. A gente avisar também que o Dr. Rogério não está no nosso canal do Telegram ainda, mas ele já mandou um material e eu já disponibilizei lá no grupo do Telegram, do Análise Geo, e já pode consultar os artigos que ele indicou para a gente. Então, já tem a questão da MP 910, já tem a questão do estrangeiro, tem um artigo do estrangeiro dele que dá uma outra live aqui e que eu vou publicar no blog também. E também queria falar para você, agradecer o pessoal que segue aqui o Análise Geo. O nosso grupo de referenciamento de imóveis rurais no Facebook já ultrapassou os 3 mil seguidores essa semana. Então, eu vi, mas parabéns. Sim. Doutor Rogério, o pessoal aqui tem falado muito da questão da anuência, o pessoal a favor, outro contra, né? Para quem é o que trata na ponta, tem várias percepções. Um lance, uma percepção minha é quando a gente não coloca certas amarras, certas validações, é muito difícil retroagir para consertar, né? O pessoal fala que, eu vi alguns comentários aqui, que a maioria dos casos, né, a coisa se dá de forma perfeita e uma minoria dá problema. O problema é que essa minoria pode ter proporções e impactos tão grandes que não consigam retroagir para consertar, né? Uma outra questão aqui, deixa eu destacar aqui, a doutora Georgia está fazendo um monte de pergunta aqui, né? Ela fala que a questão da nulidade já na prática, né? Essa questão da falta de anuência, tem muita questão ocorrendo já agora. Nosso amigo Fabrício está aqui, colega do INCRA também. Uma outra questão é que o pessoal fala, poxa, mas 15 módulos na Amazônia, só que lá se preserva obrigatoriamente 80%. Só que a lei, ela extrapola a Amazônia, né? Então, imagine 15 módulos lá no Centro-Oeste, lá no Paraná também, na faixa de fronteira, que lá são 20%, né? Então, tem que ponderar em cima de cada situação. Não pode dar uma regra para a Amazônia e extrapolar ela para
para o Brasil todo. Então, eu vejo que as discussões aqui para o pessoal, que o pessoal tem que ter essa ponderação. E o amplo debate, né, que vai favorecer esses vários entendimentos, não só um viés, né, um entendimento só. Uma pergunta aqui do Projeto Plenitude do Ser. Doutor Rogério, qual a sua visão sobre terras públicas e terras devolutas? Eu não entendi muito qual é o contexto, mas eu entendo, eu vou abstrair aqui, que é como isso se dá, porque dentro das terras da União, né, a gente tem o governo federal atuando, e fora da Amazônia, das terras da União, tem os estados. Eu entendo aqui como fica essa gestão, né? Eu vejo com muita dificuldade por parte dos estados e também por parte do governo federal também. Qual seria o seu entendimento? O conceito de terra devoluta pela legislação, ele é feito por exclusão. As terras não tituladas como públicas ou particulares, está lá na Lei de Terras de 1850, na Lei 601, de Dom Pedro II, que ainda vige, a definição de que estas terras que têm devolutividade são as terras não tituladas, e, portanto, por exclusão. Se particular ou pública titulada não for, devoluta ela é. Aí se aponta que tem percentuais de 13% do patrimônio, enfim, isso aí no final não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque existem terras ainda, infelizmente, tituladas em nome de particular, que particulares não são. Eu vou dar um exemplo para isso, também para voltar na questão ainda agora, quando comentou-se, Miguel, o comentário foi seu, sobre alguns dos pontos suscitados por alguém da assistência. Eu confesso que falando aqui eu não prestei atenção no textinho escrito, mas ouvi cada palavra sua a respeito. Quando nós falamos que a maioria vai fazer declarações corretas, mas poucos talvez façam declarações inidôneas, e esses poucos darão trabalho. Darão trabalho e darão despesa para o erário. Se nós pensarmos que uma ação judicial envolvendo procuradorias, pagamento diretos ou indiretos, onerosidades específicas de um processo judicial que leve 10, 20, 30 anos, qual o custo envolvido? Fora os prejuízos da insegurança jurídica do negócio. Vou ampliar aqui um pouquinho da conceituação. Quando se dá uma terra em garantia ao banco, por exemplo, e a terra tem registro cancelado, o banco perde a garantia, isso abala crédito. Então, existe uma série de mecanismos multifacetados que devem ser considerados quando se trata de um tema como esse. Tá? Eu vou dar um exemplo concreto. Existe uma legislação no Brasil chamada Registro Torrens. Para quem conhece, o Registro Torrens ele é mais abrangente no sentido da solidez daquilo que ele representa do que o registro imobiliário tradicional. Por quê? Porque o Registro Torrens ele é um registro depurado. Só se o faz depois de toda a cadeia sucessória de registros, até a origem, lá nas Seis Marias, ou onde for, se comprovar. Portanto, uma vez que se abra o registro Torrens, aquilo que ele legitima na inscrição fica impossível de ser questionado. É um sistema australiano e me consta que a Austrália resolveu seus problemas fundiários através do seu sistema. Muito bem. No Brasil, até o securíssimo registro Torrens já foi feito de forma fraudulenta. O Acordo 9069 de 1969 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, seu estado, anulou o registro Torrens. E aí, anulado o Torrens, se ele é maior, os fundamentos da falsidade do título registrado no RGI e que depois fora registrado no Torrens, os vícios reconhecidos no acórdão exigiriam o cancelamento do Torrens e o cancelamento do RGI. Pois bem, é de 69 o acórdão, nós mal éramos nascidos. O cumpra-se a esse acórdão é de 1982. E eu tenho uma certidão do RGI de 3, 4 anos atrás demonstrando que a área ainda não foi anulada, o seu registro. Sabe qual é o tamanho da área, Miguel? 211 mil hectares. Ou seja, em 69, 50 anos atrás, mandou-se
cancelar, declarando-se nulo o registro Torrens e o RGI. E até hoje vige, são 211 mil hectares. Então, as falhas do sistema, elas são muito onerosas, são muito caras ao sistema. E nós estamos falando de um sistema jurídico. O sistema jurídico, isso está até naquele livro que você mencionou meu aí. O sistema jurídico é como uma teia de aranha. Não existe um direito. Está travando a live. Imediatos em relação ao cancelamento, mas em relação também ao adquirente da área, porque quem comprou aquela área cujo registro originário foi cancelado, também perde a sua área. Falando em regularização fundiária, observe, todo mundo que está fora das origens do regramento e, portanto, de forma irregular numa área, esses não poderão ter a regularização a seu favor. Se eles não podem ter regularização a seu favor, se eles estão fora do sistema para a regularização, eu estou só recolocando a bateria aqui, peraí. Deu uma travada se aqui. Se eles estão fora desse regramento, como é que a coisa vai funcionar? Com novos vícios para se fazer ações anulatórias depois e retomada de terra, onerando ainda mais. O dinheiro não sobra no sistema, nem para indenizar e nem para coibir. É preciso que nós encontremos, através de um amplo debate, a maior segurança jurídica possível para que a coisa comece de forma correta. A gente está chegando nos 4 minutos finais aqui da nossa live e falta muita coisa para a gente conversar ainda. O senhor topa encerrar e a gente reabrir de novo a live aqui para continuar o papo? Podemos? Ok. Podemos encerrar isso. Uma honra, um privilégio. A gente tem mais de 60 espectadores aqui, acho que vale a pena continuar. Ainda tem umas 4 perguntas aqui para fazer. Então vou encerrar e depois abrir de novo. 64 colegas agora. Vamos lá, podemos encerrar então e prosseguimos em seguida. Então, até daqui a pouco, pessoal. Só vamos encerrar e voltar aqui. Abraço a todos, boa noite. Opa, voltamos. Voltamos aqui. Vamos lá. Eu lhe atrapalhei, o senhor quer continuar ou a gente pode seguir? Não, perfeito, vamos lá, tá bom o papo. Pronto, aqui seguindo o roteiro, hoje eu estou bem disciplinado, viu? Um dos outros aspectos que tem sido colocado contra a proposta, o projeto de lei, né, da regulação fundiária, tem sido que o texto, né, a proposta, ela funciona com estímulo ao desmatamento. O senhor entende dessa forma mesmo? O que está escrito lá denota isso ou são consequências dos procedimentos práticos? Olha, me prendendo aqui a própria nota técnica que nós mencionamos, é mais uma questão de reflexo do que uma escrituração expressa do projeto. Perfeito, perfeito. Outra coisa que isso aí já foi na conversa que nós tivemos, né? Então, eu tenho acompanhado todas as discussões na Câmara dos Deputados e algumas notas técnicas, algumas lives sobre o assunto, e vejo muita discussão em cima da aplicação direta da ação, mas sinto falta de uma análise do contexto geral da proposta, né? Onde ela está inserida. E nesse contexto geral, eu trago uma fala que o senhor colocou inicialmente aqui, que é quanto ao órgão executor. O órgão executor, diante de toda a sua diversidade de atuação, nesse caso, o órgão executor é o INCRA. Então, a gente trabalha com a reforma agrária, trabalha com assistência técnica, trabalha com uma série de ações, com a certificação de modos rurais. Da forma que ele está hoje, com um reconhecido baixo número de pessoal, de servidores atuantes, ele dá conta de ainda atuar em paralelo com a regulação fundiária que é proposta, mesmo com tanta, né, proposta de tecnologia e tal, isso se configura muito no orçamento, né? Então, como é que a gente vai executar tanta tecnologia, tanta ação, tanta dedicação com um orçamento pífio, né? O Marcelo Ramos, o relator, ele falou que se comprometia
em destacar um orçamento para 2021 mais voltoso para o INCRA, mas o efeito é em 2001, e mesmo assim o efeito não seria diretamente na contratação de novos servidores, na efetivação de concurso público ou investimento em tecnologia ou maquinário para a execução dessas ações que o INCRA desempenha. Na sua opinião, como é possível superar não só essa proposta da regularização, mas o contexto que o INCRA trabalha? O INCRA trabalha com reforma agrária, a gente também tem um passivo gigante de regularizar projetos de assentamento, nós temos a regularização dos territórios quilombolas, temos a educação, temos a regularização ambiental de todas as áreas sob nosso domínio, temos a destinação, ou seja, é um monte. Como é que o senhor vê esse contexto do órgão executor para tratar da regularização proposta? Eu vou fazer um argumento aqui paralelo, porque talvez fale alto a todos nesse momento. Houve não investimentos perceptíveis e notórios no sistema de saúde pública nos últimos anos. Em outras palavras, um desmonte do sistema de saúde pública nos últimos anos. E nós vimos agora o quão fundamental é o sistema de saúde pública nesse momento da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Então, esse paralelo talvez nos sirva a reflexão acerca do INCRA. Como nós falamos aqui no primeiro bloco, a própria justificativa diz que houve uma redução de 70%, ou seja, que o INCRA hoje funciona com cerca de 30% do seu quadro, da sua capacidade humana, intelectual, com o coração e a dedicação desses servidores. Ora, se nós temos um órgão funcionando com 30%, como é que eu vou atribuir a esse órgão mais missões? É preciso que se o dote não só dessas tecnologias, dessa virtualidade, dessas coisas mais modernas e tecnológicas, que devem ser feitas, mas também que se reestruture o órgão, senão a coisa vai ficar perneta e não vai funcionar, né? E por isso que nós falamos aqui no primeiro bloco, na abertura do primeiro bloco, nós já temos norma vigendo desde 2009, há 10 anos atrás, sobre o mesmo ponto da regularização fundiária. E os percentuais ainda hoje são absurdos. Eu vou me permitir repetir. 78% das propriedades a serem regularizadas possuem até um módulo fiscal. 89% das que devem ser regularizadas até 2 módulos fiscais. E 96% até 6 módulos fiscais. Ora, mas a norma vige há 10 anos. O Estatuto da Terra é de 64. Então, como é que numa proliferação de normas dispondo sobre essa temática, nós ainda temos percentuais tão elevados? E se atribui ao INCRA mais missões, se atribui aos servidores do INCRA um julgo maior do que são capazes individualmente de fazer, é destinar uma norma a não ter a eficácia pretendida. Né? E aqui tem um comentário do Albenir, ele tem toda a razão, né? É fundamental, é primordial que se encerre o primeiro ciclo do agrarismo. É fundamental que acabem no país os problemas de regularização fundiária. É energia perdida acerca desses temas. Energia que pode e deve estar focada na produção, no fim de gargalos perceptíveis e existentes e que não contribuem para o avanço. Eu quero crer e, de novo, parabenizar aqui não só o autor do projeto, os demais parlamentares, o parlamento como um todo. É fundamental que se avance e qualquer passo no sentido de se rediscutir o cenário existente, ele é bem-vindo, é louvável e digno de parabéns. Todavia, existem pontos, objetos de crítica por muitos segmentos. E nós estamos aqui apenas debatendo com as nossas vozes algumas dessas várias resistências
manifestadas já por notas e pareceres técnicos de organismos vários, inclusive um organismo do próprio governo, né, com a sua autonomia, com a sua expertise, que é a nota técnica referida aqui antes do prestigioso Ministério Público Federal. Então, essas questões, essas resistências, esses pontos de vista devem ser considerados pelos parlamentares que ali estão para representar, como é o papel da Casa Legislativa, a vontade da maioria. Então, é preciso que se ouça essas vozes representativas de tantos segmentos. Todo mundo quer regularização fundiária, não há quem seja contra. Não acredito que haja quem seja contra. A questão é qual é o pacto que nós vamos fazer e qual é o resultado que daí nós vamos tirar. Foi bom você citar essa questão do agrarismo. A gente teve um congresso da UFBA, agora está acontecendo, na verdade, mas semana passada teve uma apresentação, um dos painéis. O congresso é todo virtual, né? Muito bom, por sinal. Queria elogiar o pessoal da UFBA aqui também por conta do congresso, muito bem organizado. E uma das temáticas lá tratou da regulação fundiária, né? No âmbito mais regional, mas tratou e teve um dos convidados, que é o Francisco Salles, que é coordenador lá do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartografia em São Paulo, e ele falou uma frase que eu guardei, né, e queria compartilhar aqui. Ele fala que sem regularização fundiária não existe reforma agrária, né? E é justamente esse ponto de vista que acaba de passar aqui para a gente. Ninguém é contra a regularização fundiária, né? Então, há um consenso que ela é necessária, mas de que forma, com que contexto, né? E como ela vai atingir, como é que ela se sustenta por fim, né? Porque a regularização fundiária ela não é um fim em si mesmo. Ela tem uma dinâmica, o meio rural, a economia, ela tem essa natureza do dinâmico. Então, é um imóvel que se regulariza, que se remembra ou que se desmembra, que se troca, que se vende, é uma dinâmica muito grande. E o Estado é o gestor de todo esse material fundiário, né? essa informação. E aí, nesse contexto, eu queria colocar aqui um ponto de vista, porque a gente fica discutindo a regulação fundiária no âmbito de terras da União e esquece que está tudo relacionado, né? A regulação fundiária que ocorre nos estados, ela se relaciona com as terras da União, que se relaciona com as terras de particulares, que se relaciona com as regularizações urbanas também. Ou seja, e eu queria colocar esse ponto de vista que é meu, já defendo há alguns anos e eu vejo que algumas pessoas estão aderindo a esse pensamento também, né? Eu defendo uma instância do governo federal, né, mais central, abaixo do presidente e acima dos ministérios, que trate dessa temática de forma dedicada e exclusiva, né? Pensar diretrizes para a gestão territorial no país, por conta de que, justamente pela sua fala introdutória, questão de soberania. Não é porque eu vou produzir algum plantio ou criar algum animal, mas é por conta de eu vou criar um ambiente de soberania no país, né? E que a gente está perdendo hoje. O seu artigo sobre a venda de imóveis estrangeiros, de aquisição de estrangeiros, traz muito claro isso para a gente. Então, tem um dos espectadores aqui que foi um ex-estagiário meu, e eles criaram um conceito do cadastro 3D, né? Que não se conhece nem o primeiro D. A gente não conhece o número de imóveis rurais que tem no país. Eu não consigo dizer. Então, qualquer número que a gente fala, qualquer percentual, é um chute muito grande. A gente não sabe. A gente não tem essa informação. Se for no INCRA, a informação. Se for no cartório, tem informação. Se for na Receita, tem informação. Se for no CARO, tem informação. E esse mês, a gente teve uma proposta do Ministério da Agricultura que tratou uma proposta de unificar pelo menos os seus sistemas. Eu já vi com grande e bons olhos essa proposta, porque ela demonstra essa fragilidade de integração dos sistemas e que ela, pelo menos no seu ambiente ministerial, já está propondo integrar. Já é muita coisa, né? De tudo que a gente tem no CAR, por exemplo, só 4,5% foi validado, né? Então, esse arcabouço, né, esse contexto que a gente tem que pensar a regulação fundiária, ela deve ser bastante ampliada, porque senão ela não se sustenta, né? E não se relaciona com os demais aspectos. Pode falar. Veja bem, você é muito hábil
muito correto e inteligente quando você aponta que os sistemas talvez não namorem entre si, não tenham a mesma linguagem, e os dados, portanto, levados a um ou outro sistema de dados, não convirjam para o mesmo resultado. Eu aqui vou fazer um comentário um pouco diferente da abordagem, concordando com você, não estou discordando. Mas veja, eu não me preocupo nem com os sistemas, se eles namoram ou não namoram, e conversam ou não entre si. Eu me preocupo com os dados levados ao sistema. Porque, veja, eu posso ter, estatisticamente, uma abordagem diferente. Eu posso pensar, por exemplo, no número... Eu vou usar aqui um outro exemplo para fugir da regularização. Eu posso discutir o número de mortes em relação ao número de doentes pela pandemia do Covid. Vai me dar um dado. Eu tenho X% de mortes para X% de doentes. Como eu posso pensar pelo número de mortes em relação ao número de habitantes? Vai me dar um outro resultado. E ambos estão certos. Mas quando eu falo de regularização fundiária ou de patrimônio público, me assusta a origem dos dados levados ao sistema. Porque aí não é uma questão de os bancos de dados terem informações divergentes. Aí a questão do fato primário, que é a informação levada ao sistema, estar equivocada. E veja, nesse livro azul que está contigo aí, eu não tenho agora as páginas, senão eu abriria. Tem um juiz de Goiás que declarou uns anos atrás que o melhor naquele estado seria anular-se todos os registros imobiliários e começar-se do zero. Nós sabemos, por acórdão de processo judicial, que tem regiões no país que tem 6 andares de terra, ou seja, somadas as áreas todas levadas a registro em determinado perímetro do município, ou determinado município, nós teremos 6 andares de terra. Talvez se possa aplicar essa lei recente de direito de laje aí para se discutir esses andares todos. Então, veja, nós não estamos discutindo aqui o bom, correto e certinho. Isso é fácil, Miguel. O bom, o correto e o certinho é fácil. Nós estamos falando de regularização fundiária, que é fundamental para esse país crescer, e se fala nisso há décadas. E não é uma questão de ideologia de esquerda ou de direita. O Estatuto da Terra é de 64. É uma questão de segurança e estabilidade das relações jurídicas, daquilo que se chama de primeiro ciclo do agrarismo, ainda hoje contaminando as relações jurídicas e os negócios, com produtos que são colocados em bolsa, com produtos que são colocados em mercados de commodities, com uma fortuna que o agronegócio gira. E nós estamos ainda discutindo problemas de origem, de registro de imóveis, ou de posse, ou de regularização fundiária de terra da União. A priori, o governo não deve ter terra nenhuma, salvo aquelas destinadas à soberania e controle de fronteiras, ou de questões de estratégia, e aí já está delineada na Constituição Federal toda essa situação. Fora isso, tem que ser tudo trazido à privatização, a venda para particular, como previsto na Lei 601, como previsto nos tempos de Dom Pedro II, quando se fez, veja, o Código Comercial, no meio do século XIX, levado a cabo pelo Barão de Mauá, no Congresso Imperial. A discussão da Lei de Terras de 1850 começou em 1843. Eu tenho cópia de todos os debates no Parlamento Imperial pelos 7 anos de tramitação. E a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu a escravatura. São 3 normas fundamentais para o país que foram discutidas por anos. Veja, por 7 anos se discutiu a Lei de Terras de 1850, de 1843 a 1850. E por que essa norma, por exemplo, que está discutindo regularização fundiária, vai ser feita a toque de caixa? Verdade. A criação da Eletrobras por Getúlio Vargas, em 54, foi concluída ao tempo de João Goulart.
Anos de discussão. Então, regramentos fundamentais para a estabilidade nacional ou para a mudança de um novo pacto, um novo marco, são debatidos por muito, muito tempo. Esse é o ponto que nós trazemos aqui, Miguel, você e eu, e acredito que outros, a percepção. É necessário que as coisas sejam aprofundadas e debatidas e ouvindo os vários segmentos. O mundo todo olha para o Brasil, particularmente para a Amazônia, pela marca meio ambiente, ou meio ambiente sustentável, ou proteção de floresta, e as variações conceituais todas. Porque o mundo todo está preocupado, sabe com o quê? Com ar puro. Deixa eu responder aqui uma pergunta aqui do Albeni. O Albeni está colocando aqui que é importante lembrar que se entende por agronegócio. Não foi essa pergunta aqui. Você está mais perto de uma solução. Albeni, eu acho que, direta para você, eu acho que da forma que está sendo colocada, não. Né? Então, a gente tem alguns pilares para poder fazer a gestão territorial que não estão sendo contemplados na discussão. E aí eu vejo que não se sustenta, né, a proposta que está sendo colocada. Né? Então, quando eu coloquei para o doutor Rogério a questão de integração de sistemas, é justamente por essas validações, as várias validações que a gente pode ter para qualificar o dado apresentado para o governo, promover ou não aquela regularização. Hoje, com os dados dissociados, a gente não consegue ter muita segurança na análise. Eu estou participando de um evento essa semana aqui do governo, que é o GovTech, e ele mostra para a gente que o governo federal é o maior Big Data do Brasil. Né? A gente tem muitos dados, mas eles não se conversam. Né? Como o doutor Rogério falou, não se namora, eles não se namoram e se degradeiam às vezes. Né? Então, não há conversa, não há integração, e essas validações permitem uma série de fragilidades para ambos órgãos e instituições que atuam com esse tipo de dado. Então, tanto para a região amazônica quanto para fora, tem essa dificuldade. E a integração, por exemplo, com diretrizes colocadas no âmbito nacional, que é esse órgão central que eu falo, poderia unificar tanto os dados regularizados no âmbito dos estados, né, fora da Amazônia Legal, e os dados trabalhados pelo governo federal dentro da Amazônia Legal. Né? Um dos exemplos que o pessoal traz lá do GovTech para essa tecnologia é a Estônia, só que a Estônia é do tamanho de Porto Alegre. Né? Não dá para comparar, mas dá para extrapolar sim. É possível utilizar a parte da tecnologia que está lá, com pouquíssima interação, geração de papel e com soluções que dão validação ao dado, dão qualificação à informação. Então, eu acho que é possível fazer melhorias no sistema. O doutor Rogério não voltou, caiu de vez lá. Hein? O doutor Rogério não voltou. E aí eu vou aproveitar e responder para vocês umas questões aqui. Queria dar um recado para o pessoal que trabalha com o CIGEF. Ontem e hoje o sistema ficou fora do ar, teve uma instabilidade muito grande, mas hoje, no final do dia, ele voltou. Então, quem tem aí algum trabalho para fazer no CIGEF, já pode utilizar. O Paulo aqui, como reverter essa imagem internacional ruim do Brasil? No tocante à regulação fundiária, com certeza primeiramente, estruturar os órgãos que trabalham com a temática. Né? Se não tiver quem execute, não tem proposta boa que se sustente. Né? E a outra é integração. Não vejo como trabalhar toda essa massa de informações, esse Big Data, sem integração. A gente tem hoje, só no meio rural, mais de 21 cadastros, né? Que o São mais forte tem 6, tudo para imóvel rural. E nenhum deles se conversa. Então, não dá, gente, para hoje querer fazer uma gestão eficiente sem considerar todas essas relações, principalmente na questão de legislação. A legislação ela conflita em vários momentos, ela é conflitante. Então, esses conflitos eles são levados para dentro dos procedimentos práticos e, obviamente, para dentro dos sistemas. E isso não permite uma relação harmônica da informação e a análise fica bem comprometida. Deixa eu ver se o doutor Rogério entrou. Aqui, voltou. Vou chamar ele aqui. Fica bem comprometido. Então, o que o mapa está propondo hoje, eu espero que avance, que convirja para uma integração efetiva, ela tem que ser expandida para todos os sistemas do governo federal que trabalham com esse tema. Mas precisa de um chefe só
né, um mestre só para dar diretriz para todos esses órgãos que estão dentro dos ministérios. Opa, voltou. Perdoe a todos, aí tive um probleminha técnico com bateria aqui, mas já está resolvido. Eu também, o meu telefone caiu 2 vezes hoje aqui. Eu fiz aproveitei sua ausência, já fiz alguns comentários, mandei alguns avisos aqui, né? Que bom, E que bom. consolidei um pouco do meu entendimento quanto à questão da unificação de dados e da criação de uma estrutura central para tratar disso de forma ampla, permitindo um debate mais, dentro de um contexto mais direto de todos os afetos a uma proposta dessa que a gente está debatendo hoje aqui, né? Então, tem muita pergunta aqui do Albenir. Teve até um ok aqui, um alô da sua filha. Ele mandou um alô, papi. Aqui eu vi, né? Passou rapidinho, mas eu vi. Pois bem, doutor. Eu queria só voltar aqui, ó, só para concluir o raciocínio, acho que caiu naquele momento. Então, assim, além de haver necessidade de conversa entre os vários sistemas de dados, me preocupa muito mais do que isso é a qualidade dos dados alimentados nesse sistema. E dentro do que nós ainda sofremos com as questões relacionadas à grilagem de terras e aos problemas daí decorrentes, eu me prendo muito a necessidade de uma depuração grande nessa sistemática, dos dados a ser alimentados. Tá? E uma das coisas que nós vimos, e infelizmente eu vou ter que voltar a isso, o último título desse livro, O Grilagem das Terras e da Soberania, é uma proposta de mudança na norma, através da criação de uma modificação legislativa do que nós chamamos ali, Miguel, ousadamente de inventário da raiz fundiária. Vamos começar, digamos, com imóveis acima de 10 mil hectares de tamanho. Toda vez que houver transmissão, tem que se fazer uma depuração até a origem. Se está amarrado em Sesmaria, por exemplo, que se faça a amarração em Sesmaria, a depuração do sistema, e só depois se faça a transmissão. Depois de algum tempo, poderíamos fazer isso com os imóveis, digamos, com 1.000 hectares ou 1.500 hectares. Né? E no futuro, nós teremos condição de ter uma perfeita, completa e ampla segurança do sistema fundiário. E qualquer adquirente terá a plena segurança de que jamais, em tempo algum, sofreria um cancelamento do registro judicial ou por procedimento da Lei 6739 de 79 ou por ação discriminatória de terras devolutas. Né? E talvez inscrevendo-se ou não no registro TORRES. Eu estou lendo aqui, rindo, porque nossa amiga Georgia, um abraço, diz assim: anula a Bahia inteira dessa forma. O que significa dizer, minha cara amiga, e vai aí um abraço, visitei o escritório dela em novembro do ano passado, quando estive em Barreiras, uma bela cidade, riquíssima do interior do estado da Bahia, do oeste da Bahia. O sinal de que nós teríamos que fazer uma preocupação hoje com eventualmente se anular a Bahia toda, como foi o comentário pertinente da nossa colega, só significa dizer que há coisas por se corrigir. E coisas por se corrigir, leia-se, a insegurança jurídica do sistema. E como nós hoje falamos de um projeto de lei de regularização fundiária, que alvitra o quê? Regularizar e titular e permitir que haja estabilidade nesse segmento que atinge, segundo levantamentos, aí, as 600 mil famílias. Como é que não se vai fazer isso? Como é que daqui a 50 anos nós poderemos ter em Albenir? Imagine daqui a 50 anos ainda se falar no primeiro ciclo do agrarismo, exatamente porque não se encerrou o primeiro ciclo. A gente tem... E o Miguel não vai aguentar trabalhar tanto em regularização fundiária. Velhinho, pô. Eu participei de um debate aqui da terceira jornada baiana de direito imobiliário no Tribunal de Justiça aqui do Estado da Bahia,
e coloquei justamente isso. É preciso que as entidades, né, o judiciário, o executivo, no caso aí representado pela entidade cadastral e a entidade registral, se conversem mais, se conversem mais. Eu tive a oportunidade também de participar de eventos aqui com países da América do Sul e conheci o cadastro e o registro lá da Bolívia. E fiquei muito interessado numa proposta que eles estavam fazendo lá, justamente o problema que eles têm é exatamente o nosso, exatamente o mesmo. E eles estavam resolvendo, mostrando lá que estavam resolvendo, e eu estava com dificuldade de entender, e quando terminou a apresentação, chamei o técnico da entidade de cadastro, falou, mas como é que funciona na prática? E lá é o seguinte, eles escolhem determinados municípios, eles não têm uma força de trabalho muito grande, então eles atuam por segmento, por áreas prioritárias. Em um determinado município, eles fazem uma varredura completa dos registros daquele município, né? E fazem tipo cara crachá. O que está no papel, obviamente faz análise da cadeia dominial, o que está no papel, o que está na terra, e o que sobra de papel, ele coloca para discussão. Tem alguma coisa para discutir aqui? Vamos discutir e definir quem é que vai ficar na terra, com a terra. O que sobrou, que ninguém questionou, esse aí vai para o fogo. Não quer nem saber, vai valer o que está no chão. O que não foi possível vincular ao registro, proposta para regularização. Não tem como regularizar, arrecadar. Então, e assim eles estão resolvendo. Obviamente tem uma densidade, uma demanda bem aquém do que a gente tem aqui no país, mas é uma forma interessante de resolver o problema, né? De encarar o problema e sanar. Né? E criou um marco ali naquele momento e foi para frente. Né? Então, é uma das propostas. Né? Aqui na Bahia, como a Georgia falou, é muito difícil ir até a origem, ir até o destaque do patrimônio público. Os cartórios não têm essa informação. Por diversos motivos, pegou fogo, foi inundado, o oficial levou para casa, tem muita história, né? Então você não tem como chegar até a origem, então é muito difícil. Doutor Rogério, eu uma vez que obter, vou poupar o nome do município. Você está acabando? Já abusei demais. Não, o senhor pode estar à vontade, eu estou aqui sem problema. Eu fui uma vez buscar uns documentos num cartório, vou poupar o nome do município, baiano, fui buscar uns documentos 91, 93, por aqueles idos lá, já tem muitos anos. Eu estava contando a história, o oficial do registro me diz que não sabia do documento, o processo teria sido requisitado pelo tribunal. Mas ele me deu a cópia quando eu voltei do almoço. E eu perguntei a ele, para me satisfazer a curiosidade, de um documento extraviado, como é que ele me apresentava as cópias. Ele me falou assim, que tem processo, doutor, que eu tenho que guardar na fazenda. É mais seguro do que guardar no fórum. Esse é o país. A Georgia falou que sabe qual é o cartório, viu? Olha, esse oficial, hoje eu falo com ele até hoje, ele tem sido de uma gentileza absurda. Entendeu? Tem sido uma gentileza absurda. Agora, eu já vi coisas, enfim, deixa pra lá. Deixa quieto. Doutor Rogério está chegando no fim, né? Senão eu vou ter que ficar com muito trabalho aqui para editar vídeo. Eu, como editor de vídeo, eu sou um ótimo cartógrafo, né? Perco muito tempo com esse ferramental que eu não tenho uma familiaridade. Só me deixa te fazer uma pergunta. Me permita te interromper, me perdoe pela interrupção, mas me permita te fazer uma pergunta. Esse sistema da Bolívia, que você mencionou há pouco, né? Bolívia, não foi? Bolívia. Muito bem. Esse sistema da Bolívia, de busca de exatidão nos dados dos registros, etc., etc., quantas vezes se faria isso? Apenas uma, não é? Só porque a partir da depuração está tudo correto, não tem que se refazer mais. Uma das coisas que eu critiquei é o ônus que ele traz para o Estado lá. Então, todas as medições dos imóveis rurais é o Estado da Bolívia, né, o governo que faz a medição, não é o proprietário lá, não. Tudo bem, mas ainda que seja o Estado, sendo particular adquirente ou o Estado, vai fazer apenas uma vez a depuração. Só. Esse marco é que nós precisamos ter aqui, porque senão nós vamos periodicamente ter a revisão do primeiro ciclo. E a revisão do primeiro ciclo significa insegurança jurídica e onerosidade para o sistema.
Onerosidade para o governo, para as procuradorias, é mais processo a cargo dos procuradores, é mais insegurança por adquirente, é insegurança para o sistema de crédito bancário, enfim, essa porta não se fecha. Perfeito. Bom, o senhor tem algum assunto que deixou de falar, quer comentar aqui mais alguma coisa com a gente? Não, eu acho que a gente, dependendo do que tivesse de provocação, talvez pudéssemos ter ido para um ou outro ponto do tema, mas eu me sinto muito satisfeito. Vamos guardar. Eu quero voltar aqui para a gente falar da aquisição por estrangeiro. Ainda tem muita coisa para falar. Vamos marcar então para discutir o projeto de lei que fala agora da venda de terras a estrangeiro, modificador da legislação de 71. Estou à sua disposição. Quero te agradecer pelo convite, dizer que foi de uma alegria poder estar conversando com você. Quero de público novamente te agradecer quando, há uns 5 ou 6 anos atrás, eu precisei de algumas informações sobre documentos e você foi de uma gentileza absurda, me ajudou bastante naquele momento da pesquisa. Sabe que a gente, quando fica como pesquisador preso ao documento público, preso a esse temário todo, é muito importante que uma mão amiga possa nos orientar qual o caminho. Eu quero de público novamente te agradecer pela extrema empatia, extrema gentileza com que você me recebeu naquela ocasião, desdobrando, dizer que está sendo um privilégio, mais do que uma alegria, poder estar fazendo essa live com você para debater um assunto tão importante. Você foi muito feliz na escolha do tema e eu me senti muito, muito honrado por essa oportunidade aqui. Quero agradecer que nós tivemos 60 e tantos amigos, colegas, advogados, enfim, participando aqui. Eu quero externar a cada um de vocês o meu agradecimento e quero dizer que estou muito feliz. Vamos desdobrar, Miguel, para um outro dia, podermos falar aí sobre a venda de terras estrangeiras, ou o tema que vier, que a gente achar que pode, de alguma forma, emprestar o nosso tempo e a nossa colaboração. Muito obrigado. Não, o senhor tem uma legião de fãs enorme aqui, o pessoal já está me cobrando aqui outras lives, mas eu que agradeço, né, a honra de ter o senhor aqui fazer uma live comigo, e foi muito, muito esclarecedor para mim na conversa que a gente teve antes da live e agora durante a live também, né? Então, alguns conceitos que eu ainda tinha um pouco de dúvida, alguns entendimentos, eles vão se consolidando, vão se convergindo para um caminho só. Então, doutor Rogério, eu continuo à sua disposição, continuo aqui no INCRA, eu acho que vou continuar durante um bom tempo ainda, esses problemas eles vão se arrastar aí durante um bom tempo, mas, como o senhor colocou no início, a gente eu vibro, né? Eu falo que quando eu parar de me emocionar com o meu trabalho, eu tenho que parar de trabalhar, então. Eu ainda vibro muito, eu estou aqui fazendo esse trabalho porque gosto de aprender, gosto de compartilhar conhecimento, né? Quando a gente está aí com 60, a gente está mostrando 60 simultâneos, mas já são mais de 100 pessoas que passaram aqui, olharam nossa live um pouquinho e saíram, né? E cada interação dessa é uma informação que volta para nós aqui como contribuição, e a gente cresce junto nesse sentido. Agradeço, vamos voltar aqui o tema. Tem algumas perguntas que o pessoal deve fazer lá no Telegram, eu encaminho para o senhor e o senhor responde lá quando for oportuno. Tá ok? Muito obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Pessoal. Um abraço, boa noite Muito a todos. Boa noite, meu amigo Miguel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.